Dá um sorriso, aproveita aí, grátis para o seu irmão. As crianças, obrigado, até 6. Todas as crianças até os 6 anos. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Versículo 5 em diante. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga ainda não. Então ninguém falou, todo mundo encontrou. Vamos ler? Diz assim a palavra: peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios, vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Glória a Deus. Fecha os olhos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, por essa oportunidade que temos de agora, Senhor, ouvir a Sua voz, porque cremos que quando abrimos essa palavra, é o Senhor falando conosco. Então, nessa noite, nós queremos dizer que o nosso coração está receptivo a esta palavra. Espírito Santo, nós damos ao Senhor todo o controle. Nós damos ao Senhor a direção desta palavra, a condução desta palavra e a aplicação dela. Fale conosco, segundo a necessidade que temos, segundo aquilo que precisamos, não apenas o que gostaríamos, mas sobretudo o que precisamos ouvir. Nós assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. O tema dessa mensagem é saia da neutralidade. Olha para quem está do seu lado e diga assim: não é tempo de ficar neutro. Saia da neutralidade. Sabe, irmãos, toda essa sessão do verso 1 até o verso 11, o apóstolo Pedro, ele dedica esses versículos para fornecer, como tem talvez em algumas Bíblias aí, o cabeçalhozinho talvez tenha assim, vários conselhos para o povo de Deus. Não sei se na sua Bíblia tem isso, mas na minha tem. São conselhos que Pedro então dá aos irmãos aos quais ele escreve, mas que tirariam esses irmãos da neutralidade. Quando a gente fala de neutralidade, quem está aí mais quentinho, não é o meu caso, eu tive que relembrar, mas quem está aí mais fresco nos estudos, talvez do colégio, vai lembrar da terceira lei de Newton, que é a lei da ação e da reação. Significa dizer que todo objeto que impõe uma força sobre um outro objeto, o objeto A que impõe uma força sobre o objeto B, os dois sofrem o mesmo tipo de impacto, a mesma força, mesmo que só um tenha sido o agente da força. Imagine que esse carro daqui está parado e esse carro está em movimento. Não é o fato desse estar parado que, ao se chocar com o primeiro veículo, ele não vai ter uma força reversa. Ele vai provocar uma reação. Eu não estou aqui para falar de química, louvado seja o nome do Senhor, chega, né? Basta. Física, perdão. Mas, irmãos, é exatamente isso que a gente vê aqui. Quando a gente vê Pedro falando a esses irmãos de algumas exigências, de alguns conselhos como esse, a gente entende e vê no texto que toda atitude que a gente corresponde, existe uma reação da parte de Deus.
Ele coloca uma atitude e em seguida ele dá a resposta que virá por causa da sua atitude. Então é como se fosse assim, algo instantâneo. Você faz e em contrapartida, por você ter feito, aquilo volta para você de uma outra maneira. Quem está entendendo diz amém? Então a primeira atitude, que é uma ação nossa e que vai provocar uma reação e que vai nos tirar da neutralidade, está aí no verso de número 5. É a atitude correta em relação às outras pessoas. Qual é a minha atitude? O que Deus espera de mim como cristão? Imagine que você está sendo esses irmãos a quem Pedro escreve, essa igreja a quem Pedro escreve, esses irmãos que estão dispersos a quem Pedro então escreve essa carta. Imagine-se recebendo, e então ele dá a nós um primeiro conselho que diz respeito à minha atitude em relação às outras pessoas. No verso 5 ele vai dizer: peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos. E depois ele então começa, aí você diz assim, não, isso é só para jovens, mas agora vem para todos. E ele então diz que todos, isso não depende mais de idade, mas depende de quem está apto para receber, todos nós. Que todos se revistam de humildade, não mais os jovens, mas todos. Pode ser velho, pode ser rico, pode ser bonito, pode não ser tão bonito, mas ele diz que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros. Porque Deus resiste aos soberbos e concede graça aos humildes. Olha então, queridos, qual é a primeira atitude? Desses vários conselhos que Pedro dá, a primeira atitude então que ele fornece é com relação a como a gente trata o outro. E como que a gente trata o outro? Diz aqui, tem que ser com humildade. Você tem que ter uma atitude correta de se cingir, é a expressão que ele usa, cingir de humildade. Sabe, irmãos, existe um grande problema que não é somente nosso. Isso já vem desde que o homem é homem. Desde que o ser humano existe na terra, que é o desejo de ser grande. Na verdade, não é ser grande, é ser maior do que o outro. Porque o desejo de crescer é normal. Todo mundo quer melhorar. Todo mundo quer ser bem-sucedido naquilo que ele faz, nos seus estudos. Mas não basta ser bem-sucedido. Não basta ser bom. Ele quer ser melhor do que o outro. Ele quer se comparar. Ele quer ver o outro abaixo dele para se sentir bem. Então, quando eu vejo o outro, o desempenho dele, aquém do meu, eu me sinto bem. Irmãos, isso não pode existir em nós. Diz o texto em Marcos capítulo 9, verso 33, para você entender que não é um problema só nosso, mas esse problema estava entre aqueles que caminhavam mais perto de Jesus, que eram seus discípulos. Marcos capítulo 9, versículo 33, diz assim: chegaram então a Cafarnaum, e estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos, sobre o que vocês estavam discutindo no caminho. Jesus sabia, irmão, Jesus tinha percebido uma conversa um tanto quanto assim, altiva, uma conversa meio indisposta entre os discípulos, e ele quer saber mais. Jesus pergunta: eu quero saber o que é que vocês estavam conversando. Na verdade, não conversando, discutindo. Não era uma conversa comum, era uma discussão. Era um debate. O que é que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles se calaram. Já viu quando o pai pega o filho em um erro? O que é que você estava fazendo? O filho ficando, pois é, então. Fica calado, ele não tem o que dizer, está sem graça. Ele sabe que está errado. A mesma coisa os discípulos, sabiam que estavam errados. Então eles se calaram porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. Olha o tipo de gente. Os discípulos estavam ali, talvez naquela disputa. Olha, quem que estava lá naquele milagre que Jesus fez? Aqui, quem ajudou Jesus a distribuir os pães? Aqui, mas quem foi que recebeu o primeiro milagre? Fui eu, Pedro, na pesca maravilhosa. Mas quem que estava no casamento? A coisa mais inútil.
A coisa, exatamente, coisa de criança, a coisa mais insignificante, mais baixa. Era isso que, em vez de eles estarem preocupados com outras coisas que envolviam a obra, o reino de Deus, o trabalho do mestre, eles estavam querendo saber quem é que é maior. E Jesus percebeu essa discussão e chama esses discípulos para a responsabilidade. Jesus, verso 35, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: quem receber uma criança tal como esta em meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas àquele que me enviou. Olha só, Jesus dá uma lição de humildade para eles. Você quer ser o primeiro? Seja o último. Você quer ser grande? Seja o menor. Você quer ser o primeiro? Seja o servo de todos. No reino de Deus, a lógica não funciona como no reino de vocês, nesse âmbito terreno dos homens. Aqui no reino, quem é grande é quem serve. Então Pedro, irmãos, ele é tomado por uma consciência aqui. Talvez Pedro estava lembrando do que tinha acontecido antes da última ceia. Não tinha como esquecer da última ceia. Foi o último momento ali, quando Jesus, antes de ser crucificado, está entre os discípulos, tendo aquele momento íntimo com eles. Mas o que tinha acontecido antes? Jesus pega uma toalha e ele se cinge de uma toalha. Ele se veste, ele se envolve com uma toalha. E ele vai com uma bacia lavar os pés de cada um dos discípulos. Tirar aquela impressão de que, olha só, eu sou o mestre de vocês, olha o que eu estou fazendo. Jesus lava os pés de cada um deles. Eu pergunto, se foi antes da última ceia, Judas estava lá também? Porque Judas estava na ceia. Ele só sai naquele momento do partir do pão, quando Jesus libera o que tem para fazer, faz-o depressa. Mas antes ele estava lá. Então Jesus lavou os pés daquele que ele sabia que iria traí-lo. Irmãos, olha que memória Pedro aqui traz aos irmãos. É como se ele dissesse: eu estava lá, eu me opus, porque Pedro se opôs a Jesus e disse assim: não vai lavar os meus pés. E Jesus disse assim: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo, você não vai ser meu discípulo. Então lava, Senhor, lava meus pés, lava minha cabeça, lava tudo que você quiser. Mas Pedro não aceitava aquela atitude. Ele é o mestre, ele é o grande entre nós, ele que tem que sentar e a gente que tem que lavar. Mas Jesus mostra a Pedro qual é a atitude de uma pessoa que teme, que anda com Jesus. É uma atitude de humildade. Então ele diz assim: que se cinjam todos. Essa ordem é para todos, seja você um líder, seja você um obreiro, seja você um pastor, seja você isso, seja você aquilo. Todos se revistam de humildade no trato de uns para com os outros. Humildade, irmãos, é esse sentimento ou virtude que nos faz perceber o quanto fraco e limitados nós somos. Irmão, pode empinar o nariz. Alguém já disse que nunca viu um carro forte se erguendo um cortejo fúnebre. Não existe. Você pode ter sido grande, pode ter sido rico, mas, irmãos, somos seres humanos. O destino de todos está já marcado. O caminho de todos os homens é a sepultura, é a morte. E que glória nós precisamos carregar a ponto de olhar para o outro de cima para baixo. Que tipo de sentimento? E principalmente nós, irmãos, que nos dizemos servos daquele que deu o exemplo, que lavou os pés daqueles homens e que deu exemplo de extrema humildade. Então Pedro diz assim: cinjam-se, revistam-se de humildade, no trato, no dia a dia, no procedimento de uns com os outros. No comportamento, não seja altivo, não seja alguém que se coloca acima de ninguém, não seja ninguém que dá carteirada em ninguém, seja humilde, se sujeite, irmãos, a aspectos de humildade que a gente muitas vezes deixa para lá, coloca para escanteio. Então, coisas como sujeição, aí a gente diz assim: não, sujeitar-me a quem é maior do que eu é fácil, é o meu chefe.
é o meu patrão, é o meu líder, é isso, ele está acima de mim. Mas, irmãos, quando Pedro diz assim, cinjam-se de humildade, ele não diz apenas com aquelas pessoas que são maiores que vocês. Ele disse assim, todos no trato de uns com os outros. Não quer dizer que seja maior ou menor. Minha atitude como homem, como servo de Deus, é me cingir de humildade. Então, quando me sujeito, quando dou honra, não apenas a quem é maior do que eu, a quem é igual a mim. Pense por um pouquinho, quem hoje é uma figura de autoridade sobre sua vida? Seus professores, seus líderes, seus pais, quem são esses? Aí você diz assim, beleza, estou honrando. Mas eu pergunto, quem são seus iguais? Quem você olha e diz assim, converti no mesmo dia, batizei no mesmo ano, e meu amigo. Quem são as pessoas que estão abaixo de você? Talvez no crescimento espiritual, talvez por você ser líder dessas pessoas. Quem são essas pessoas? A quem você vai demonstrar humildade? Ao maior, ao igual ou ao menor? Eu digo que a todos. Amém? Vamos ler um texto? Mateus capítulo 10, dá para colocar aí para a gente, Sara? Mateus capítulo 10, versículo 41. Olha o que o texto diz. Mateus 10, 41. Leia comigo. Quem recebe um profeta no caráter de profeta receberá recompensa de profeta. Já imaginou isso? Você conhece alguém que é uma pessoa assim, com ele, com Jesus? E você diz assim, nossa, aqui, vamos lá em casa tomar um café. Você serve um cafezinho, você serve uma coisa boa, você trabalha, você está recebendo um profeta, alguém de Deus, na qualidade de um profeta, e por isso você está honrando alguém de Deus. A Bíblia diz que você recebe recompensa de um profeta. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Agora o texto continua. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá recompensa de justo. Veja, não é mais um profeta, é um justo. Não é mais um acima, é um igual. É um como a gente, é um como você. Aí você diz assim, esse daí eu não vou fazer café para ele não. Precisa só água. Água tá bom. Mas ele está dizendo que se você honrar esse que você considera igual, você também recebe recompensa. Se você recebe alguém no caráter de justo, esse é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, não é meu líder, mas é uma pessoa que eu vejo. Se você recebe uma recompensa, um galardão de um justo. Agora o texto continua. Você viu que tem gente aqui que está acima, é um profeta. Você tem gente que está igual, que é um justo. Mas o texto continua dizendo no verso 42, e quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos. Não é um profeta, nem tampouco um justo, é um pequenino. É alguém que eu estou liderando, é alguém que eu estou influenciando, é alguém que eu estou levando para Jesus, é alguém que eu vejo que está começando, mas se eu entendo que eu tenho que honrar essa pessoa também, diz aqui que de modo nenhum, perderá a sua recompensa. Então, queridos, todos merecem ser honrados. Todos. Cinja-se de humildade para com todos. Para com todos. Quando aceitamos correção, quem pode nos corrigir? Será que aceitaríamos a correção de um profeta? Com certeza. O profeta iria olhar para nós, eis que diz o Senhor. Ele, manda papai. Aí chega um igual a nós, o Senhor está dizendo, aí você já vai olhar assim. Será, hein? Agora, se chegar um pequenino,
Você diz, vai orar mais. Vai buscar mais a Deus. Você está engatinhando, você está começando. Está entendendo, queridos, que muitas vezes a gente está perdendo algo que Deus está querendo dar para nós? Porque nós não estamos nos cingindo de humildade com todos, de uns com os outros. E Ele está dizendo aqui que a minha atitude correta é me cingir de humildade para com todos. Amém? E aí, se eu agir assim, se a minha atitude for essa, lei da ação e da reação, se eu ajo com essa atitude, algo volta para mim. O texto vai dizer que Deus, versículo de número 5, revistam-se de humildade no trato de uns com os outros. Por quê? Aí vem a reação. Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Irmãos, o que é graça? É bênção, é favor, é algo poderoso que Deus tem para dar. Para quem? Para quem se cinge de humildade. Para quem não está assim de nariz em pé, se achando melhor do que os outros, achando que a pessoa, a última bolacha do pacote, o último biscoito do pacote. Ele sabe que ele é dependente de Deus, ele sabe que ele precisa de Deus, que ele não pode querer ser maior do que ninguém. E quando ele age assim, Deus dá graça aos humildes. Por que Deus resiste? Porque quando Deus lembra de um homem, de um ser que foi orgulhoso, ele lembra-se de Lúcifer. E Deus, quando se lembra de Lúcifer, ele não gosta. Alguém que começou bem, alguém que começou com uma beleza acima da média, acima do normal, era Lúcifer, um anjo de luz, que andava entre pedras afogueadas no jardim de Deus, mas que quis, não se contentou, ele quer ser maior do que o Altíssimo. E por conta disso, Deus resiste todo e qualquer espírito de Lúcifer, todo e qualquer espírito soberbo, todo e qualquer espírito orgulhoso. Por isso que o texto diz que é uma atitude correta que vai trazer uma reação sobre a sua vida. Se cinja de humildade com todos. Receba conselhos, peça ajuda, peça oração. Não peça oração só para quem você acha que é maior que você espiritualmente. Peça para quem você diz assim, nossa, eu estou ajudando essa pessoa. Peça ajuda. Peça oração para ele. Aceita um conselho que ele der. Não, pastor, aí não, eu sou pastor. Eu vou. Não, humildade, irmãos. Deus dá graça aos humildes. Deus abençoa quem age dessa forma. Quem está entendendo diz amém? Não, esse amém foi fraco. Quem está entendendo diz amém? Glória a Deus. A primeira atitude correta em relação aos outros é a humildade. Amém? E ele vai então passar para a segunda atitude correta, mas não é mais em relação ao outro, é em relação a Deus. O verso de número 6 diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Humilhem-se, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Veja, não é mais uma atitude em relação ao outro, é uma atitude correta em relação a Deus. Que ação é essa de nos humilharmos, de reconhecermos a nossa impotência, de reconhecermos que o nosso braço é braço de carne. Irmão, tem gente que se acha muito até diante de Deus, não é somente diante das pessoas, é diante de Deus. Tem gente que quando ora dizendo até assim: Deus, se eu tenho crédito contigo, irmão, quem que tem crédito com Deus? A gente só tem dívida. Todos pecamos e estamos longe da glória de Deus. Quem somos nós para requerermos, quase que obrigarmos a Deus a fazer alguma coisa? Nós somos impotentes, nós somos necessitados dele, o nosso braço é de carne. O braço do Senhor é poderoso e é eterno. Então, meus irmãos, aqui está uma outra atitude. Se humilhe na presença de Deus.
Chegue-se diante dele como de fato ele é, Senhor da sua vida. Senhor sobre todas as coisas, ele é o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, e muitas vezes nós estamos achando que Deus é nosso devedor, achando que Deus, ele precisa de nós. Esse orgulho, irmãos, ele ronda a vida de qualquer um. Principalmente se você começa a ser talvez um pouco usado por Deus, como a gente ouve relatos de grandes homens, grandes televangelistas que existiam antigamente, e que eles mesmos confessam que o início da queda, Provérbios já diz isso, que a soberba precede a ruína. Então, quando ele se acha a pessoa de quem Deus precisa, e foi isso que ele disse, eu imaginava, quando eu via aquelas multidões aglomeradas para ouvir a palavra que eu iria pregar, algo me vinha ao coração dizendo, Deus precisa de você. Meu irmão, Deus não precisa de você. Ele conta com você, mas se você não quiser, o mundo não vai parar por sua conta. O mundo não vai parar, Deus não vai ficar inerte, amarradas as suas mãos, porque o meu filho, ele não, irmãos, somos nós que precisamos do Senhor. Somos nós que carecemos da sua graça e da sua misericórdia. Sozinho não podemos nada. Jesus disse, em mim nada podeis fazer. As mãos de Deus, diferentes das minhas, são poderosas. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno exalte vocês, levante vocês. Irmãos, eu vejo gente que está numa verdadeira quebra de braço com Deus, achando que pode vencer, achando que pode competir, resistir. Deus muitas vezes querendo agir naquela pessoa e ela resistente, fechada, sem se humilhar, sem se quebrantar diante de Deus. E Deus está dizendo, meu filho, quebranta seu coração. Deus, irmãos, não está ali impressionado com os nossos feitos. Ele quer um coração contrito, Ele quer um coração quebrantado. Ele quer um coração aberto, que Ele possa operar, que Ele possa agir, que Ele possa falar, que Ele possa arrancar o que Ele não quer que fique, que Ele possa plantar o que Ele quer que fique. Ele quer corações abertos. Humilhe-se, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus. Se eu ajo dessa maneira, a reação é certa. Ele vai me exaltar. E eu lembro da história que eu ouvi no seminário ainda, de um seminarista que recebeu um convite para pregar numa igreja, e ele se preparou, ele buscou os livros de homilética, consultou alguns dicionários, os melhores comentários, e ele se preparou, e nada disso está errado, mas o errado foi a atitude dele. E ele foi todo empafioso, ele foi todo com o peito estufado. Ele chegou ali naquele microfone e não aconteceu nada. Parece que o céu fechou, parece que houve um peso sobre aquele lugar. Deus não estava falando com ninguém. E ele desceu com a cabeça baixa. E aquele pastor já experiente que tinha convidado ele para pregar, chamou ele no final do culto e disse, meu jovem, se você tivesse descido como você, se você tivesse subido como você desceu, de cabecinha baixa, você teria descido como você subiu, de cabeça levantada. E muitas vezes, irmãos, é isso que falta em muita gente, é se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, no tempo dEle, na hora dEle, não é quando eu quero, não é quando eu exijo, não é quando eu determino, é quando Ele quer, para que Ele, no seu tempo, no tempo de Deus, nos exalte. Amém, irmãos? Essa é a atitude de humildade. Eu sei esperar. Eu vou saber confiar que o tempo de Deus é certo sobre a minha vida. Eu não vou questionar os propósitos e os planos de Deus. Deus sabe a melhor hora, Deus sabe o melhor momento. Eu vou permanecer confiando nele, porque no tempo dele, ele vai me exaltar. Eu fico pensando, irmãos,
se a gente recebesse uma advertência, como Jesus fez a Pedro. Pedro era uma pessoa que se achava muito forte, muito poderoso. Jesus uma vez chegou e disse assim: essa noite eu serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor. Isso está em Mateus 26, 31. Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vocês para a Galileia. Mas, só podia ser ele, Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Pedro era aquele que se achava o forte. Nunca o será para mim. E aí, verso 34, Jesus disse: em verdade lhe digo que esta noite, antes que o galo cante, Pedrão, você me negará 3 vezes. Irmão, se eu tivesse ouvido um trem desse, eu imagino que eu deveria cair chorando, gritando: tem misericórdia, Senhor, eu não quero te negar não. Olha o que é que Pedro diz. Quem falou foi Jesus, não foi um profeta da esquina. Quem falou foi Jesus. Essa noite, Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Aí no verso 35, Pedro insistiu. É como se dissesse: ó Jesus, o senhor não me conhece. Eu sou o Pedro, o rocha, o pedra. Insistiu: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos foram na onda de Pedro e disseram o mesmo. Quem exalta é Deus, quem fortalece é Deus, quem dá graça é Deus, e ai daquele que se acha forte sem Deus. Nós precisamos da poderosa mão de Deus para nos levantar e para nos exaltar. Sem Ele nada podemos fazer. Você pode declarar isso? Diga: sem Jesus eu nada posso fazer. Então a segunda atitude é em relação a Deus. A primeira atitude em relação aos outros: eu tenho que me cingir de humildade. A segunda atitude em relação a Deus: eu tenho que me humilhar. Debaixo da poderosa mão de Deus eu tenho que ter essa atitude, e a reação vai vir no tempo oportuno. Ele vai te levantar. Você vai estar humilhado lá, você vai estar quebrantado lá, você vai estar choroso lá, debaixo da poderosa mão de Deus, mas vai chegar uma hora que Ele vai levantar você. Ele vai pegar você e vai dizer: meu filho, agora é a minha vez de provar para você e para todos que a minha mão continua sendo poderosa na sua vida. Eu te levanto, eu te exalto e te coloco aonde eu quero. É a minha mão poderosa que faz isso com você. Não é a sua inteligência, não é a sua força, nem sua capacidade. É a minha mão poderosa sobre você. Eu te exalto. Ação que provoca uma reação. A terceira atitude está no verso 7, em relação às nossas preocupações. Quem aqui um dia já se preocupou na vida? Quem aqui um dia já esteve ansioso e ficou sem dormir direito? Quem aqui, por preocupado que esteve um dia, não quis comer? Ou quem sabe comeu demais? São reações. Uns comem menos, outros comem demais. Uns dormem, outros dormem demais, outros não dormem. Mas olha só, o que é que a gente faz com as preocupações? Tem como evitar? Tem como a gente colocar um cadeado assim na porta da alma e dizer assim: preocupação, você não consegue entrar, não vai entrar. Tem como a gente se precaver. Quando ela vem, e ela vem, é uma conta que você não paga, é uma situação que você não consegue organizar na sua vida, foge ao seu controle, e é assim, porque você não tem o controle de tudo. Você nunca vai ter o controle de tudo que acontece na sua vida. Louvado seja Deus por isso, que você não é Deus, nem eu sou Deus. Quem tem o controle absoluto de todas as coisas é Deus. Então essas coisas vêm e tiram a gente do controle. Por mais organizadinho, certinho que você possa ser, uma hora ou outra a coisa vai bagunçar na sua vida. Você vai se ver assim desorganizado: o que é que eu faço disso? O mundo agora virou contra mim, está de pernas para o ar, o que é que eu vou fazer? Pois é, exatamente isso. É exatamente isso que Pedro diz que tem que ser uma outra atitude nossa quando a preocupação vem a nós.
Lancem sobre ele, verso 7, todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Vamos ler junto? Esse texto é muito lindo. Vamos ler? Lancem. A ação aqui, irmãos, é de não acalentar, não abrigar ansiedades. Aí vocês dizem assim, é fácil. Ela vem, ela nem pede licença, ela entra. Exatamente. Mas permanecer é se a gente deixar. Porque Pedro diz que existe uma atitude que compete a mim, não é a Deus. Não é Deus que vai lá do nada e diz assim, vou arrancar a sua preocupação. Não, é você que tem que lançar. A atitude não é de Deus, é sua. Lancem sobre ele, Deus, todas, não algumas, não quase todas, mas lancem para Deus todas as suas ansiedades. Não abrigue, não acoberte, não acalente, não aceite como normal. Alguém disse que depressão é o excesso do passado, o estresse é o excesso do presente e a ansiedade é o excesso de futuro. E qual é a nossa reação? Qual é a nossa ação? É lançar sobre ele. É se desvencilhar. É Deus, eu coloco em tuas mãos. Filipenses diz isso, em tudo, pela oração, pela súplica, com ações de graça, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. E a paz de Deus, que excede todo o vosso entendimento, guardará a vossa alma e o vosso coração em Cristo Jesus. Vossas mentes e vosso coração em Cristo Jesus. É lançar sobre ele. Por que eu vou colocar nas mãos de Deus? Está a resposta aí, meu irmão, no texto, verso 7. Porque ele tem cuidado de você. Porque ele sabe o que vai fazer. Você não sabe, você perdeu o controle, você perdeu... E agora o que é que eu faço? Você não sabe, mas Deus sabe. E às vezes o que Deus vai fazer não é o que você faria. Mas ainda assim o texto diz para você lançar. O que é isso? É confiar. É depositar em Deus a sua fé. Saber que independente de como Ele agirá, vai ser o melhor para a minha vida, porque Ele tem cuidado de mim. Tem gente que ora a Deus e dá a Deus as estratégias. Deus, eu estou colocando em tuas mãos e o Senhor deveria fazer assim, assim, assim. Irmão, deixa Deus no comando, na direção. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele não precisa de ajudadores, de conselheiros. Quem primeiro, o texto bíblico diz assim, quem primeiro deu a ele para receber? Quem foi o seu conselheiro? Irmão, Deus não te consultou quando ele te criou. Coisinha fofa. Se ele não precisou disso, por que ele precisaria agora? Ele sabe o que ele faz. Ele tem o controle de todas as... Irmãos, ele sustenta o universo. Nenhuma estrela cai se ele não permite. Nenhuma sai da sua órbita. Nenhuma entra em desequilíbrio se ele não permite. Ele chama cada uma pelo nome. Você acha que esse Deus precisa da sua opinião? Ele precisa que você lance para ele a sua ansiedade. Tem alguma coisa que te preocupa hoje? Não fala não para mim. Já tenho as minhas. Vamos falar para Jesus? Fecha os olhos um segundozinho. Lembra dessa ansiedade. Lembra dessa preocupação. Coloca nas mãos dele. Lança. Lança sobre ele. Você sabe o que é bom de lançar? É porque quando a gente entrega, isso eu lembro de uma pregação que eu ouvi da pastora Tássia, ela fez uma bolinha de papel assim, ó. Ela fez uma bolinha de papel. E por que o texto não diz assim? Dê para Deus a sua ansiedade. Porque quando eu dou, é como se eu ainda estivesse próximo a essa preocupação, essa ansiedade. É como se eu ainda estivesse próximo, vou te entregar amanhã.
Mas eu estou tão próximo que eu ainda no último instante tenho a oportunidade de ficar. Mas quando eu lanço? Aí, irmãos, isso é uma atitude mais incisiva. Estou lançando, segura aí. Estou lançando. Não tem, irmão, lancei, não tem como eu pegar. Nem ela pegou. Mas Deus pegaria. Você está entendendo que quando eu lanço, é como se eu não tivesse oportunidade de ir lá procurar de volta? Você já entregou para Deus e fica, ai Deus, e aí? Até agora nada. Deus, mas misericórdia, eu já orei. Criatura, você não lançou? Deixa nas mãos dele. Ele tem cuidado de vocês. Ele sabe como vai agir. Ele sabe como vai te abençoar. Irmãos, eu lembro da pesca maravilhosa em Lucas capítulo 5. Está lá Pedro, passou a noite toda, não apanhou nada. De repente Jesus está na praia e diz assim, eu preciso do seu barco. Mas a gente já está lavando as redes, já vai embora. Não pegou nada hoje, não precisa do seu barco. Aí ele entra no barco de Pedro, manda Pedro afastar o barco e está ensinando ao povo. Tá, e Pedro está lá. A mulher está esperando. Ainda bem que eu não peguei nada mesmo. Lá em casa não vai dar para pagar nada hoje. Imagina, Jesus está aqui, que sermão demorado. E não termina mais de falar, não. Eu não sei o que passou na cabeça de Pedro. Mas eu imagino coisas assim. O cara estava chateado, gente. Ele tinha acordado cedo, de madrugada, tinha ido pescar, não pegou nada. Você acha que ele estava alegre? Dando glória a Deus lá no culto? Estava não. Você, quando entra chateado, você não dá glória a Deus direito, quando chega aqui? Não é? Fala a verdade. Imagine Pedro, que não pegou nada. Aí, imaginando ele, vou voltar para casa, vai ser aquela luta. Quem eu vou pedir emprestado? Nossa Deus, que dificuldade. Aí Jesus termina de pregar e diz a Pedro, irmão, não diz que Pedro pediu nada para Jesus. Mas ele sabe, ele cuida de você. Pedro, vamos mais para o mar alto e lançar a rede de novo? Jesus, já é dia, o sol, eu saí cedo, não tinha sol, de madrugada, melhor momento para pescar, já passou, não é mais agora, eu que sou pescador, o senhor é carpinteiro, cada um no seu quadrado. Lança a rede novamente, Pedro. Senhor, pesquei, mas não deu nada, mas sob a tua palavra eu lançarei, eu confiarei, eu darei ao Senhor a minha confiança, eu vou lançar novamente a rede. Irmão, o negócio foi tão grande, foi tão poderoso, que Pedro, se ele tivesse tirado todos os peixes, o barco dele tinha afundado e ele não tinha ficado com peixe nenhum. Está aí o princípio da generosidade. Ele faz sinal aos companheiros dos outros barcos, que também não pescaram nada, e dividiu a pesca. Ei, se você tem um olho grande, você vai acabar sem nada. Mas quando a gente reparte, quando a gente generosamente abre mão e dá para os outros também, ei, Jesus me deu, então eu vou abençoar outras pessoas que estão sem. E diz que todo mundo voltou para casa com seus peixinhos, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Diga para você mesmo, diga assim, Deus tem cuidado de mim. Mais uma vez, Deus tem cuidado de mim. Amém? Vamos deixar que essa verdade acalme nosso coração. Vamos deixar que essa verdade tranquilize a nossa alma. É engraçado porque ele fala isso depois que a gente lança, né? Não foi nem uma palavra assim para encorajar a gente a lançar. Porque ele poderia começar. Deixa eu dizer uma verdade, Deus tem cuidado de você. Então, lance sobre ele a sua ansiedade. Não. Ele fala isso depois. Primeiro a gente confia, depois a gente recebe. Primeiro a gente lança, depois a gente vê o cuidado de Deus. Amém. E em último lugar, a gente viu uma atitude correta em relação aos outros. Qual é a atitude correta? Cinja-se de humildade. Porque Deus não gosta de gente soberba, gente altiva, gente que olha de cima para baixo. Eu converti junto com
com um irmão, na época da minha conversão, converteu um irmão também, batizamos na mesma época, e esse irmão, pela graça de Deus, teve uma ascensão espiritual muito grande, e ele se tornou um homem de Deus mesmo, e a tal ponto, assim, na época, ele foi consagrado apóstolo. Aí um dia eu encontrei ele. Encontrei ele na antiga igreja que nós éramos, nem eu era mais de lá, nem ele também. Mas estávamos lá por alguns outros motivos. E eu lembro que eu chamei assim, pastor fulano. Eu sabia que ele era pastor, eu não sabia que ele era apóstolo, que ele já tinha sido consagrado apóstolo. Pastor fulano! De costa estava, de costa permaneceu. Não olhou nem para trás, e eu falei o nome, pastor fulano! Aí alguém disse assim, ele agora é apóstolo. Apóstolo fulano, nem gritei, gente. Ele fez, pois não? Tá vendo quando a gente quer ser? Cinja-se de humildade uns com os outros. Deus resiste soberbos, mas dá graça aos humildes. Ação e reação. A outra atitude em relação a Deus. Humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, no tempo oportuno, os exalte. Lance, terceira atitude. Você está preocupado? Lance. Quem não vive preocupado? Quem não fica preocupado durante a semana? Pelo menos um dia na vida. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Em último lugar, uma atitude em relação ao nosso inimigo. Olha só o que diz o texto. Verso 8. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo. Não está dizendo o inimigo de vocês, o irmão. Não está dizendo o inimigo de vocês, o marido. É o 8. Sara. 8 e 9. O inimigo de vocês, o diabo. Já viu que a gente, entre vírgulas, a gente coloca o nome de algumas pessoas? De vez em quando? Sede sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o vizinho. Sede sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o meu irmão. Não coloque nome. Seu inimigo tem um nome, é o diabo. Ele é o nosso verdadeiro e real inimigo. Agora, ele usa algumas pessoas, mas o inimigo com o qual temos que lutar chama-se diabo. Então o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão, e faz muito barulho, faz muita ameaça, quer intimidar-nos. Ele ruge como um leão procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. A atitude esperada aqui é sobriedade, é vigilância, é atenção, é estar esperto. Sabe, irmãos, quando a gente anda na rua, principalmente no centro da cidade, a gente tem que estar esperto, não é verdade? Alguém anda assim com iPhone no centro de BH, fazendo chamada de vídeo. Ai, mãe, vai ficar sem o seu iPhone, sem o seu celular, porque deu uma de mané, perdeu. Então, se a gente é assim com essas coisas daqui, irmão, o nosso inimigo é tão real quanto o jovem, o menor infrator, que agora tem esse nome, né? Que quer roubar o celular. É, na verdade, tão real e mais real. Só que por a gente não ver, não enxergar, a gente acha que ele não existe, não está lá. Mas ele está, e a gente tem que se precaver, a gente tem que vigiar, a gente tem que estar alerta. Não é tudo que vem na nossa mente que a gente fala, não é tudo que dá vontade de fazer que a gente faz, porque senão a gente abre brecha. A gente tem que estar sóbrio, a gente tem que estar atenado. Por que eu vou falar isso? Por que eu vou brigar? Por que eu vou requerer essa situação? O diabo vai querer agir. A Bíblia diz: como abrir-se de uma represa, assim é o início de uma contenda. Começa de gotinha em gotinha. Começa ali, mas foi você. Não, foi você. Não, que é isso? Não, quem errou foi você. E nenhum dá um braço a torcer. Aí começa aquela briguinha que parece insignificante. Daqui a pouco a casa está para o ar. Explodiu a casa.
Daqui a pouco tá aquelas panelas jogadas, panela para um lado, panela... Irmão, a gente tem que ser sóbrio, o inimigo não brinca. Ele está ali em todo o tempo, ameaçando, intimidando, procurando alguém que ele possa devorar. A Bíblia diz, seja esperto. Na linguagem moderna, seja esperto. Fica atento, seja vigilante, seja sóbrio. Resista. Irmão, resistir é mais do que atacar. Já pensou nisso? Ele diz assim, resista firme na fé. Resistir é permanecer. Resistir é mais do que dar murro, é ficar firme quando é atacado, quando é intimidado, é permanecer na posição que você deveria estar. Seja sóbrio, resista-o na fé, não saia da posição, permaneça na presença do Senhor. Irmão, você sabe que o inimigo, na maioria das vezes, vence o crente pelo cansaço. Ele vai ali uma vez, tenta, joga uma luta, aí o crente dá uma balançada e começa a pensar, ai meu Deus, será que o Senhor não está me vendo? Aí o inimigo começa a rugir de novo e dá mais outra atacada, mais uma tentação. Aí o crente vai bambeando as pernas, vai ficando fraco. Irmão, é resistir. Se ele vê que você está se cansando, se ele vê que você está a ponto de dizer assim, não vou mais orar, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais isso, eu não vou. E ele diz assim, agora vou, agora é só uma questão de tempo, daqui a pouco ele está no chão, daqui a pouco ele está prostrado. Permaneça, resista. Ei, vem um ataque, fica firme. Fica firme. Fica firme. Você não vai sair daquela posição. Se Deus te deu uma convicção de que Ele está agindo pela sua vida, e Ele está agindo pela sua vida, por que você vai se demover quando o leão começa a fazer barulho na sua vizinhança, perto de você? Resista-o firme na fé. Não se deixe vencer pelo cansaço. Lucas 22, 31, Sara. Olha o que o texto diz. Jesus advertindo quem? O Pedro. Colocou aí? Vamos ler? Simão, Simão. Olha, Jesus chama o nome, já vi quando chama o nome 2 vezes. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Porém, orei por vocês, para que a sua fé não desfaleça, e você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. O que é que Satanás tinha pedido para Jesus? Para peneirar. O que é isso, irmãos? O peneirar do trigo é aquele separar cuidadoso, é lógico que no âmbito da agricultura. Então coloca-se o trigo na peneira, para separar aquilo que é útil daquilo que é desnecessário. A ideia seria essa. Agora, quem pede é o diabo. Ele não está querendo fazer o bem. Eu imagino dizendo assim, deixa eu peneirar eles e o Senhor vai ver que não tem nada de bom neles. Tem nada que preste. Vai tudo para o lixo. Não vai sobrar nada de útil. Ou você está imaginando que o diabo queria peneirar para dizer, está vendo como Pedro tem coisas boas nele? Olha que lindo esse Pedro é. Nossa, ele é crente mesmo. Não, Satanás queria assim como Jó. Queria humilhá-lo. O senhor vai ver se ele não blasfema. O senhor está achando que esse Jó é bonzinho, bonzinho, bonzinho? É nada. Vai, toca nele para você ver. A fera que esse senhor vai virar. Vai blasfemar do Senhor na sua cara, na sua face. Você acha que Pedro, quando foi pedido por Satanás, ele tinha a intenção de dizer assim, deixa eu peneirar Pedro, Jesus, porque o Senhor vai ver quantas coisas boas ele tem. Não, é como se Satanás estivesse dizendo assim para Jesus, não tem nada de bom, nada que preste nesse Pedro, nem em nenhum dos seus discípulos. O Senhor vai ver. Aí Jesus ouve e ele diz assim, não vai peneirar Satanás. Jesus não impede que Pedro, nem nenhum dos discípulos sejam peneirados. Satanás peneira. Mas Jesus sabia que ia ficar coisa boa. Porque ele diz assim, eu orei por vocês, para que a fé de vocês não desfaleça. O que é que Jesus via? Você vai ser peneirado, Pedro, mas tem algo muito bom que você tem. É bruto, mas é sincero. É a fé que você tem.
E essa fé é preciosa. Essa fé é valiosa. Não vai ficar muita coisa não, Pedro. Você quase vai desviar. Mas tem algo em você que é muito bom. É a preciosa fé que você tem. Pode peneirar Satanás. Eu orei por ele. Para que a sua fé não desfaleça. Para que a sua fé não seja jogada fora. Ela vai permanecer. Resista firme na fé. Irmãos, eu imagino que é exatamente por isso que Pedro, na sua carta, no primeiro capítulo, na primeira carta, ele fala da preciosa fé. Ele vai dizer assim no capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 6, nisso vocês exultam. Dá para colocar aí, Sara? Primeira carta de Pedro, essa Sara está demais. Deus abençoe, Sara. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, diga assim, por breve tempo, se necessário, sejam entristecidos ou contristados por várias provações. Verso 7. Para que essa provação tenha uma finalidade, essa provação tem um para quê? Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, ou da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Jesus, irmãos, ele viu Pedro, Pedro, você vai ser peneirado, mas tem algo tão precioso em você, Pedro. É meio bruto, é meio rude, é meio imaturo ainda, mas é a sua fé. E eu orei para que a sua fé não desfaleça. Quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Ai, Pedro aqui já um idoso nessa carta, já sabendo que a partida dele se aproximava, ele fala da preciosa fé dos irmãos. Ei, na prova que Deus permite, por breve tempo, vocês passarem, Deus está apurando, Deus está aperfeiçoando a preciosa fé de vocês, assim como Ele fez na minha fé. Ele não me lançou fora, Ele não me deixou ser destruído pela peneira do diabo, mas a minha fé permaneceu firme, a minha preciosa fé, como a preciosa fé de vocês, mais preciosa do que o ouro perecível, porque o ouro é precioso, mas ele perece, mas a fé de vocês preciosa não perece. Eu orei por você, Pedro, para que a sua fé não pereça. Você, quando se firmar, Pedro, fortaleça seus irmãos. Sabe, queridos, muitas vezes nós estamos sendo peneirados. Tem muita prova que parece que nunca vai embora. Tem muita luta que parece que está nos queimando por dentro e por fora. E eu sei que naquele momento tem coisas que Deus está tirando de nós. Na peneira que Deus permite a gente passar, aquelas coisinhas inúteis que a gente guarda no coração vão embora. Mas a preciosa fé permanece. A preciosa fé fica. Eu orei para que a sua fé não desfaleça. Amém, queridos? A atitude correta em relação ao inimigo é fica firme. Pastor, eu estou sendo atacado, contra-atacado, está vindo luta, prova, dificuldade por todo lado. E Pedro diz assim, que são muitas provas. São várias as provas. É luta de lado, é luta do outro lado, é luta que vem de cima, é luta que vem de baixo. É luta que vem de todo lugar, de quem você espera, de quem você não espera. Vem de todo jeito. Mas qual é a atitude que Deus espera de nós? Resista, 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 até o fim. Porque o livramento de Deus virá. E eu quero terminar dizendo que em Tiago capítulo 4, versículo 7, fala exatamente da reação. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Amém? Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês.
Muitas vezes, irmãos, é exatamente isso que está faltando. A gente está falando muito, brigando muito, mas está enfraquecendo rápido. Está desistindo rápido. E o que Deus quer é que a gente permaneça, persevere e resista, porque a vitória virá em nome de Jesus. Amém, queridos? Sabe, irmãos, o resultado de quem vive todas essas etapas é o que diz no verso 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória. Está aqui? Eu estou em Pedro agora, Sara. Voltei para lá. Pedro, capítulo 5, versículo 10. Vamos ler junto em pé? Para a gente orar? Pastor, eu passei pelas etapas, estou vivendo um quebrantamento, uma peneira. Eu estou aprendendo a não olhar para o outro de maneira assim, arrogante, altiva. Seja ele maior, seja ele igual, seja ele menor do que eu. Eu estou aprendendo a me cingir de humildade, eu estou aprendendo, pastor, a me humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, sabendo que eu não sou nada, mas que Ele é tudo na minha vida. Eu estou aprendendo, pastor, a lançar sobre Ele a minha ansiedade, porque eu sei que Ele cuida de mim, ainda que eu tenha que esperar um pouquinho, mas Ele vai agir em meu favor. Eu estou aprendendo, todos nós estamos aprendendo, amém, irmãos? Eu estou aprendendo a ficar firme. Estou sendo peneirado, mas eu tenho uma palavra comigo: resista, 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 e Ele vai fugir de você. Se eu passo por essas etapas, irmãos, olha o verso de número 10, o que é que diz? Será uma realidade na nossa vida. E o Deus de toda graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória. Vamos ler junto? Depois, diga assim, depois de vocês. Diga para o seu irmão assim, é um pouco só, viu? É um pouquinho. Fala para ele, é um pouco. Depois, não é antes não, é depois. É para você permanecer até o final da prova. Não é sair antes de terminar, não. É até o final. É depois de ter sofrido por um pouco. Ele mesmo. Não vai ser um anjo. Não vai ser um escolhido. Vai ser eu, o próprio Deus. Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. 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 Glória a Deus. Ele mesmo. Aleluia. Lembra do Pedro?